Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Gente, eu havia dito que eu ia estar postando a segunda parte do vídeo anterior, que fala sobre como as mulheres são discriminadas na Bíblia. Mas eu acordei com uma nova mensagem, gente, uma mensagem bem legal, bem forte, e eu resolvi estar fazendo esse vídeo hoje. É até bom, porque os vídeos não vai ficar muito assim repetitivo, né? E eu deixei para fazer a segunda parte do outro vídeo da próxima vez, tá bom? Então, eu vou deixar aqui esse vídeo para vocês e eu peço que vocês que são religiosos meditem nessa mensagem, ok? Eu vejo o que é que a gente vê por aí, né? A gente escuta sempre os religiosos falando: ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer não se desviará dela. Aqui dentro da Bíblia, isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Parece até que é verdade. Mas na realidade a vida é bem diferente. Porque nós já caímos na real e sabemos que não importa a educação que essa criança venha a ter. Se ela tiver de ser ruim, se ela escolher o caminho ruim, ela vai escolher, independente das coisas boas que ela aprendeu na família. Se não fosse assim, não teria tantos presos religiosos, né? Lá na cadeia, nos presídios. Se não fosse assim, não teriam tantos ladrões dentro dos templos religiosos, né? Os charlatões, esses pastores aí tirando dinheiro do povo, né? Apontando e ainda fazendo tudo ao contrário daquilo que eles pregam. Eles tiveram uma educação, né, das melhores, os seus pais ensinaram, né, tudo que devia. Mas quando a pessoa escolhe ter um caráter ruim, não tem educação boa, não tem nada essa de caminho que foi ensinado, não. Quando ele cresce, ele vai para o caminho que ele quer, tá? Então, essa é a realidade que a gente tem visto. Olha aí os presídios lotados, né? Tudo lá com nome bíblico, filho de pastor, de missionária, ok? Meninos que nasceram lá dentro dos templos religiosos, mas cresceram, se desviaram do caminho, né? Desse caminho aí que disseram que ele nunca ia desviar. Isso não vale. Aqui dentro tudo é possível, dentro da Bíblia, mas quando é para ser praticado na vida real, não funciona, porque a vida não é assim. Aqui tudo é uma fantasia, tá? Claro que a pessoa vai ter que educar bem o filho, sim, né? Vai apostar, vai dar o que é melhor, porque o pai, a mãe, o pai querem o melhor, né? Para os filhos. Vai ter que educar, ensinar o caminho bom. Claro que não tem nada a ver com religião. Religião não é caminho bom para ninguém. Caminho bom é ensinar para a criança que ela não deve roubar, que ela não deve matar, que ela não deve judiar dos animais, né? Que ela não deve mentir, que ela não deve enganar os coleguinhas, nem mentir para os pais, né? Ser honesto, sempre com honestidade, com sinceridade. É isso que é o caminho bom para ensinar para a criança. Mas não é 100% garantido que quando ela crescer, ela vai praticar, ok? Só vai saber quando ela crescer, né? Que em toda a vida, e nunca se sabe, porque se a pessoa viver 90 anos, ela pode mudar de comportamento depois de velho, né? Mas o certo é, já que a pessoa colocou aquela criança no mundo, ela tem a obrigação de ensinar o melhor para aquela criança, né? Que é tudo que os pais esperam, né? Que os filhos sejam melhores possível. Então é isso. Mas isso não garante, como diz aqui a Bíblia, afirmando. A Bíblia está afirmando que é isso. E na realidade a gente vê que não é. Nem esse livro Bíblia é um exemplo para educar uma criança, como também esse Jesus não é. Será que você, vendo os comportamentos de Jesus que eu vou estar citando aqui, será que você teria coragem de falar para seu filho imitar ele? Porque a gente vê muito a Bíblia falando: sejam imitadores de Jesus. Imagina uma criança imitando Jesus da forma que ele tratou a sua mãe, o seu pai, seus irmãos. Seu pai adotivo e seus irmãos, né?
Se ele tivesse existido, né? Por isso que eu falo Jesus mitológico. Enfim, mas você que acredita, você pai e mãe, você teria coragem de ver Jesus com certas atitudes se você estivesse no tempo lá dele, né? Se ele tivesse existido e você também lá. Você aconselharia seu filho a imitar Jesus? Observando a atitude dele com o pai dele, com a mãe? Fica a dica. Nem esse livro, nem esse Jesus tem nada de bom para criança nenhuma, nem para ninguém, ok? Esse livro devia ser proibido para criança, porque aqui só tem terror, horrores, terrorismo, obscenidade, ok? Aqui não tem nada de bom, gente. Esse livro é terrível, ok? Aqui ensina escravidão, maus trato contra animais, contra criança, contra mulheres, ok? Aqui ensina a roubar, aqui ensina a matar. Esse livro não tem nada de bom para ninguém, gente. Acorda, tá? Muito menos para criança. Quem dá um livro desse para uma criança deve responder um processo grave ou ir até preso, tá? Eu não vou alongar muito isso aqui, não. Vamos direto ao assunto, né? Para não demorar muito. E eu vou estar lendo aqui Lucas 2, 41. Jesus no templo. O menino Jesus no templo. Vamos lá? Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Então eles estavam lá, né, para aquela festa lá da Páscoa. Eles regressaram, foram embora e o menino ficou lá. Olha só, uma criança de 12 anos, né? Não deu satisfação aos pais, desobedeceu. Isso aqui é desobediência. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-nos entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. Disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar de negócios de meu pai? Já pensou, gente? Já pensou? Olha a resposta do bom menino, do bom garoto, do santo. Eles não compreenderam a palavra que lhe dizia. E desceu com ele e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha só, imagina aí, você tá com seu filho, você vai para uma festa, né? Uma comemoração, em uma cidade distante. Aí o seu filho se sai de você com 12 anos, né? Sai e deixa você... desaparece, você sai, vai pelo caminho pensando que ele tá indo atrás. Quando chega no lugar ele não tá, aí volta para procurar, preocupado, sem saber o que aconteceu. Aí o seu filho olha para você, quando você encontra, né?
olha para você e fala por que está me procurando, não vê que eu tenho coisas a tratar? Com a maior arrogância. Olha só a arrogância desse menino, o pescoço grosso, que o pessoal lá na minha cidade chama de pescoço grosso, né? Quando a criança tá com o pescocinho grosso, aí tem que amolecer logo o pescoço dele com a tabefa. Maria devia ter dado ele uma tabefa. Que é isso, malandro? Tá com o pescocinho duro, é pro meu lado? Vem, eu dava uma bifa. Pegava logo uma espada de São Jorge para tirar esse caboclo arrogante, sabe? E dava uma chulepada nele. Onde já se viu não respeitar os pais. Olha só que grosseria, gente. Nos tempos passados, meu avô falava que no tempo dele, se uma criança já olhasse pro pai com a cara feia, para responder, já levava uma bifa, levava uma surra, ia parar lá no meio de joelho. Eu fico assim pensando, nessa época não tinha isso não, é? Nessa época assim, tão mais antiga, né? Pergunto, nessa época, as crianças poderiam responder assim os pais? Que estranho, né? E eles não fizeram nada, nem repreenderam ele, né? Se comportou como se ele fosse o pai, né? Cadê José, né? Para dar um corretivo nesse moleque, nesse pivete arrogante. Parecia até um menino de rua, né? Que ficou lá pela rua como se não tivesse família. Nem quis saber dos pais. Acho que odiava os pais, né? Parece esses adolescentes que odeiam os pais, sabe? Que quer ficar longe. Tá sempre se afastando. Não tá nem aí para pai nenhum. Era bem assim esse tal de Jesus, hein? Terrível. Terrível, né? E ainda dizem que ele era sábio, viu? Sábio. Olha só. E cresci, imagina. Tava crescendo mesmo em estatura, ficando forte e arrogante. Capaz até de bater. Ó, não reclama não, hein? Senão pode levar uma bifa desse menino rebelde. Fala sério. Gente, mas esse livro, ele é terrível. Agora me fala. Esse Jesus, ele era um exemplo para as crianças? Você deixaria seu filho brincar com ele se você tivesse nessa época? Dava para ver que ele era um arrogantezinho, tá? E aqui diz, eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Quando ele falou que, aqui no 49, né? E disse-lhe, por que é que me procurais? Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Se eles não entenderam, era porque, na verdade, quem era o fanático mesmo era esse tal de Jesus. Desde pequeno, o moleque era fanático, achando que era filho de Deus, né? Ele estava se achando filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Então, era carregado de arrogância, né? Se achava maior do que os adultos, do que os seus pais. Porque se eles não compreendiam, porque se não diz que Maria foi anunciada, eu não entendo isso, gente. Olha aí a contradição. Maria não foi anunciada que o pombo ia engravidar ela, que ela ia ter filho do tal Espírito Santo, e de Deus, o Filho de Deus, e que ele seria o Filho de Deus. Não era para ela ser fanática como Jesus? Pelo que eu vi, ela não era não, viu? Eu acho que ela não acreditava muito nisso não, porque tem outras passagens aqui que ela estava bem distante dele, tá? E eles não entenderam? Peraí, como assim? Como assim? O que eu entendo disso é que realmente esse tal de Jesus, ele era um fanático desde pequeno, que ele se achava ser filho de Deus. Não sei de onde foi que ele tirou isso, né? Ele se achava, e parece que essa história não tinha a ver com Maria e com José, não. Ele estava por fora, ele não estava entendendo o que o tal Jesus estava falando, que estava cuidando do negócio do pai dele. Realmente ele não entendeu, né? Gente, vamos procurar, gente, estudar esse livro com mais sabedoria, tá? Vocês vão encontrar coisas terríveis aqui nesse livro, vocês vão acordar quando vocês começarem a ler com sinceridade. Eu digo isso para os religiosos, tá bom? E Maria, a sua mãe, ela guardava tudo aquilo no seu coração. Coitada, né? Com certeza ela guardava a tristeza, a decepção de ser humilhada, envergonhada na frente do povo. Porque imagina um pivete molequinho, né? Um frangote, molecote, lá conversando no meio do povo. Aí vem a sua mãe,
repreender, perguntar por que ele fez isso, porque a coitada estava preocupada, já tinha procurado tanto. E o moleque vem com arrogância, por que me procura? Não vê que eu estou na casa de meu pai, não vê que eu estou tratando o negócio de meu pai? E deixou os pais lá preocupados, não deu satisfação? Onde já se viu isso? Que coisa terrível. Claro que a coitada ia guardando o seu coração, porque você pensa o quê? Né? Quando os pais, né, pai, mãe, quando os filhos fazem grosseria, com certeza eles ficam chateados, eles se sentem humilhados, eles se sentem feridos, eles não revelam para os filhos que está com o coração partido, que está se sentindo mal, que ficou muito ofendido, aí vai guardando aquilo no coração. Com certeza era decepção, ela só tinha mais ela que guardar no coração, porque isso aqui não foi a primeira, não foi a única vez, não, tá? Não foi a única vez que ele fez assim com ela. Ela ia guardando em seu coração, grosseiro, estúpido, viu? Um moleque desse, eu amansava, era na espada de Ogum, na espada de São Jorge, sabe aquele cipó? Dava uma cipuada. Eu acho que lá não tinha essa planta na época, né? Pegava um galho de oliveira, tirava as folhas e chulepo, chulepo, chulepo nesse Jesus arrogante. Tá? Tem que respeitar pai e mãe, rapaz, onde já se viu. Como lá na Bíblia mesmo fala, né? Que é para os filhos obedecer os pais. Olha a contradição, Jesus não obedecia. Cadê? Né? Ensinava a fazer, mas não faz. Olha a hipocrisia aí de Jesus. Olha. Vamos para mais um aqui, João 2, 1, 4. Jesus diz que não tem nada com ela, né? Vamos aqui. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bordas em Canaã da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bordas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, gente, que estupidez. Ele não poderia dizer assim: calma, mãe, vou providenciar um novo vinho, né? E ali ele foi e realizou lá para se mostrar arrogância pura, tá? Tratou mal a mãe, né? Foi estúpido e ainda foi lá se mostrar, transformar a água em vinho. Impossível, né? Só a criança para acreditar nessa historinha da carochinha. Então, a coitada foi lá, né? Falar, simplesmente o vinho acabou, né? Aí ele: que tenho eu contigo, mulher? Olha só, mulher, olha. Qual é a mãe que gosta? Imagina aí, gente, você falar uma coisa para seu filho e ele falar assim: que tenho eu contigo, mulher? Tu não dá uma bifa, não, no meio da cara? Tu vai bater palma, tu vai achar engraçadinho ele falar: não tenho nada contigo, mulher? Hein? Ele pegar o irmãozinho para bater: Jonathan, não bata no seu irmão. Imagina ele: que tenho eu contigo, mulher? Me deixe em paz. Você vai achar bonito isso? Eu pergunto isso para a escritória, tá? A defensora aqui desse livro, que é o livro da criança, que deve educar os meninos no caminho que deve andar, que tem que ser imitador de Jesus, né? E aí? Como é que fica agora a situação, hein? Ai, ai, ai. E tem mais um aqui. Aqui, ó, também. Mateus 12, 46 a 50. Que diz assim: e falando ainda a ele a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Ou seja, os irmãos deles estavam do lado de fora, né? Não estava aí, ó. Nunca estava com ele. Porque também o bicho era grosso, né? Arrogante. Sempre estava viajando, correndo o mundo, correndo 7 freguesias, como diz meu avô. E a família sempre estava lá de lado. Então, chegou lá para querer lhe falar. Alguma coisa importante tinha para falar para ele, né? Disse-lhe alguém:
eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos, querendo falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Olha só, ele disse, não, tá? Não tem nada a ver comigo, não. Não quero saber. Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Ou seja, ele não deu, era ingrato. Quantas noites, né? Maria carregou aquele Badof dentro da barriga por 9 meses, né? Teve lá as complicações do parto, né? Da gravidez, os enjoo, né? Todo aquele problema. Ela nem pediu, né? Para ficar grávida dele, ok? Não foi do tal do pombo, do espírito pombo. E ele não nasceu metade homem, metade pombo. Era para nascer, né? Uma parte homem e uma parte pombo. Uma parte humana e uma parte do espírito pombo. Fala sério, né, gente? Mas não, ele não quis saber, não deu valor, né? Aí ela amamentou, né? Perdeu noite com choro, lavou os mijos dele, as fraldas de cocô, que Jesus cagava, tá? Jesus mijava, tá? Jesus gofava, Jesus berrava, chorava, que ele era humano, se ele existisse. Porque ele é a imagem e a semelhança dos que criaram ele, o homem, né? Que inventou essa história de Jesus, de Deus, tudo humano. Mas só que é só um conto, né? Eu tô aqui viajando na história, né? Já que os religiosos acreditam, então vamos lá para o mundo dos religiosos. Imagina aí, gente, que ignorância, que grosseria, ingrato. Jesus era um filho ingrato, ok? Se ele tivesse existido, né? Ai, ai. Imagina aí dar uma resposta dessa. Gente, eu nunca mais ia querer saber de uma criatura dessa, tá? Que se lasque, ó. Que vá lá, vá se lascar lá em Jericó, tá bom, meu filho? Tô nem aí pra tu, tá? Se eu tivesse um filho que não ligasse pra mim, ó, que se lasque. Não tava nem aí pra ele, ok? Mas não. Isso aqui, gente, vamos falar sério, isso aqui é terrível. Ingrato. Você é religioso, você quer que seu filho seja imitador de Jesus? Será que você quer ainda? Então, continuando, ele falou assim, né? Ainda aqui no 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Tá vendo? Então, ele queria dizer, o que ele quis dizer? Que ele estava de fora, não estava lá com ele. Gente, deu para ver que esse Jesus, ele era fanático, ele estava nesse fanatismo sozinho. A gente nunca viu o fanatismo da mãe, do pai. O fanatismo é só dele mesmo, ok? Ele que se achava o filho de Deus e se afastou da família. Aí a família estava sempre mendigando desde pequeno, o pai e a mãe ali, ó, José atrás dele. E ele, pelo mundo, né, batendo perna, com o fanatismo dele, pregando que ele era o filho de Deus, o Salvador, que veio salvar a humanidade. Deu para ver aqui que os pais dele não viviam junto com ele, não, né? Tava sempre por fora mesmo, distante. E ele não dava muita importância para ele, não, tá? Foi filho de chocadeira, a mãe não passou de uma chocadeira para ele, tá? Como todas as mulheres eram tratadas nessa época. Nem o filho dava valor para a mãe. Na verdade, a mulher era dominada pelo homem sempre, né? Pelo pai, pelos sacerdotes, né? Os anciões, pelos irmãos, marido e filho. Não importava que ela era mais velha. Ela tinha que ser submissa aos homens sempre, os homens que sempre mandavam. Sempre, né? O machismo dominando. Então, nem pela mãe ele tinha respeito. Esse Jesus não é nenhum exemplo.
ele não é nenhum exemplo a ser seguido, ele não tem nada de bom para passar para ninguém. Esse mito, ele é terrível. Deu para ver aí, né? Esse Jesus mitológico, arrogante, não passa de um homem arrogante, que se achava superior a todos, não dava valor à família, aqueles que lutaram tanto para criar eles, né? Se fosse verdade, imagina se isso mesmo, se isso tivesse sido verdade, que é impossível. Gente, é impossível. É impossível uma mulher vir de ficar grávida de um pombo. Gente, é como essa história que tem do boto, né? Que o pessoal conta hoje. Tudo lenda, né? Invenções de gente que não tem o que fazer, né? Assim, essa história de Maria, Jesus, Deus, esse espírito aí, pombo. Fala sério, gente. Vamos acordar para a realidade. Bota o pé no chão. Acorda dessa enganação. Se esse cara tivesse existido mesmo, ele seria um péssimo exemplo para qualquer pessoa. Um filho ingrato, que não tinha um pingo de amor e respeito pela sua família, pela sua mãe, né? O seu pai, José, os seus irmãos. Ele preferia estar com estranho, correndo, batendo perna. Tratava mal. Quando a família ia atrás dele buscar alguma ajuda, sei lá o quê, ele desprezava. Estava sempre dando patada, igual, pior do que um cavalo. Terrível. Eu sempre questionei sobre isso, mas dentro de mim, porque eu não tinha liberdade de conversar com os religiosos a respeito disso. Eu achava um absurdo, eu ficava, nossa, como pode? Antigamente os filhos não poderiam nem olhar assim feio para os pais, nem responder, que já levavam uma coça, levava logo uma surra terrível. Como é que nessa época não tinha isso? Tá aí mais uma contradição, né? De um filho ser tão grosseiro com os pais, com a mãe, e não levar um corretivo. É muito estranho isso, né, gente? Vocês não acham muito estranho isso? Pois é. A Bíblia e suas contradições, seus continhos da carochinha, seus mitos, seu Deus imaginário, esse fanático aí, esse mito Jesus fanático. Imagina, gente, uma criança de 12 anos fazer uma grosseria dessa com seus pais. No mínimo, ele levaria uma boa de uma coça, né? Se diz que nesse tempo matava, por que não mataram ele? Bom, tá aí, gente. A criança que zombou da careca, as crianças que zombaram da careca do profeta, Deus mandou uma ursa, né? Ou foram duas ursas, sei lá. Mandou as ursas lá para matar as crianças. E devorou. E as crianças foram devoradas, né? Lá pelas ursas. Na Bíblia fala que os pais tinham que bater nos filhos. E por que Maria não deu uma coça em Jesus? Não teve nenhuma correção para ele, né? Que maltratou a mãe, tratou com grosseria. Ela não levantou nem a palavra para ele, né? Nem brigou com ele. Por que ele estava tratando ela assim? Por que será, né, gente? Eu acho muito estranho isso. Simplesmente contradições, né? Simplesmente mentiras e mais mentiras, como todo esse livro, né? A Bíblia. Só tem mentira nesse livro, gente. É uma enganação. E esse livro não serve de exemplo para a vida de ninguém. Quem está tendo esse livro como base de conduta, de comportamento, está perdendo tempo. Ok? Porque, na verdade, esse livro só deixa a pessoa cega. Porque ela só lê, porque as pessoas só leem ela aquilo que o pastor manda ela ler. Porque os pastores, eles sabem que isso aqui tudo é uma mentira. Que isso aqui tudo é o conto da carochinha. Então, eles pegam aquilo que convém a eles para doutrinar as pessoas e manterem elas assim, aprisionadas a eles.
Só isso. Mas eles sabem. Esses pastorezinhos que estão por aí, eles sabem muito bem que esse livro aqui não passa de um conto de uma historinha de homens para dominar homens, tá? E favorecem a eles. Esse livro aqui é uma proteção das empresas, desses charlatões, né? Desses pastores. Então, eles vão sempre estar ali, ó, querendo dominar o que as pessoas leem, o que as pessoas buscam, né, nesse livro, para que elas não acordem. E o tempo vai passando e esse povo vai continuando nessa ignorância, ok? Nesse engano e vai perdendo o seu tempo. Por isso que eu digo, gente, acorda, você é religioso, ok? Não tem aquela música da Alice Maciel, Sai da Caverna? Pois é, coloque em prática essa parte, Sai da Caverna, ok? Sai da caverna, começa a ler o livro, começa a ler a Bíblia com inteligência, que você vai ser liberto, ok? Você vai entender de fato o que ela está passando para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Bye!